Você sabe qual é o tamanho da vida que você quer viver? Eu só fiz essa pergunta para mim quando eu já tinha mais de 40 anos e empreendido 4 empresas. Em 2006, eu decidi abrir uma escola. Eu estava incomodada com a falta de formação para profissionais das áreas criativas. Uma escola de economia criativa com uma formação contemporânea. A ideia nasceu em junho e em setembro abrimos as portas. Sucesso desde a primeira aula. Vinham alunos de todo o Brasil e logo de outros países também. A gente colocou economia criativa no mapa do Brasil. Escola São Paulo. Uau! Os números pareciam incríveis. 3.000 alunos por ano. Em 3 anos faturávamos 4 vezes o previsto no início do projeto. Eu fui badalada, ganhei prêmios, profissionais incríveis pediam para trabalhar com a gente. E os nossos alunos eram a moçada mais linda do mundo. Alguns anos se passaram, nesse ritmo de crescimento. E o que ninguém sabia é que quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir. Eu só pensava em todos os desafios que eu ia ter que enfrentar no dia seguinte. Eu virei uma administradora de prédios. Eu tive que passar a exercer, nos primeiros anos da escola, atividades que não eram do meu expertise e tampouco a razão pela qual eu tinha aberto a escola, que era criar cursos e ficar próxima de alunos e professores. Não, eu tinha que fazer de tudo. Não ia dar para continuar crescendo no dia seguinte, ia ser difícil. Quanto mais a escola crescia, mais eu me distanciava do meu propósito. Eu fui me iludindo com a ideia de crescer, crescer, crescer. Competir. Tinha que insistir, né, incentivar as equipes para elas desempenharem o melhor papel. A gente sempre precisava ter mais visibilidade, nunca era suficiente. A vida mudou radicalmente naquele período. Só que não mudou para melhor. A empresa crescia e o meu bem-estar não aumentava nada. Eu percebi que alguma coisa não estava certa. Mas qual era o preço do crescimento? Eu só sabia que eu queria voltar para um lugar que eu não conhecia mais, mas que eu me lembrava que um dia ele tinha existido. A minha vida era, vamos dizer que ela estava assim, no modelo ideal para uma capa de revistas ou para o que se ensina em algumas escolas de negócios, business. Mas para mim ainda faltava deitar na cama e dormir tranquila. O tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida. E para ganhar dinheiro, a gente usa essa preciosidade. A gente gasta o nosso tempo para se dedicar a dinheiro. E eu sempre falo para os meus clientes, presta atenção em como você ganha e como você gasta o seu dinheiro. Tudo bem se você quiser muito dinheiro, tudo bem, não tem problema. A questão é ele te distanciar do seu eu. Você entender qual é a sua história. É como se eu fosse uma chefe de cozinha que, ao abrir o restaurante dos sonhos, descobrisse que tinha que passar o dia inteiro no caixa. Começou a me surgir muitas dúvidas, alguma coisa não estava certa. Eu tinha passado a usar uma régua de crescimento que não era minha. Eu queria voltar para o 3º ano da escola. Estava bom no 3º ano. Mas eu não soube parar ali. Mas por que é que eu não soube parar na hora certa? Porque eu não sabia qual era o tamanho da vida que eu queria viver. O crescimento e a competitividade levam à aceleração e não é possível viver assim. Um dia eu sentei no computador e publiquei uma carta.
empreendi, cresci e não gostei. Essa carta deu muita repercussão. Pessoas do mundo todo me escreviam dizendo que era a primeira vez que elas tinham ouvido alguém falar com um empreendedor dessa forma. Que tudo que eles aprendiam no dia a dia era: cresça, cresça, você tem que competir, você pode chegar lá longe. Não importa se você sofre, não importa se você chora, não importa se você não aguenta mais, não importa se você não dorme, não importa se você tiver crises de pânico, nada importa, porque esse é o preço do crescimento. E está correto. Lá na frente você vai ganhar um prêmio. Eu fui pensando que uma boa vida para mim, ela incluía tempo, deveria incluir tempo para eu exercer a minha vulnerabilidade, tempo para eu atender às solicitações repentinas de alunos, de amigos, tempo para eu andar, caminhar, pensar, estudar, cozinhar, e até para eu ter tempo para não fazer nada. E aí eu comecei a me abrir para escutar outras vozes. Até então eu estava muito envolvida com vozes que falavam aquele blá 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 do crescimento. Um modelo cartesiano de se pensar. Eu abri a minha mente para ouvir outras vozes de pessoas que têm um pensamento sistêmico, um pensamento holístico. E eu comecei a perceber coisas incríveis. Eu fui lendo autores, assistindo talks, de pessoas que falavam que decrescer é possível, que a gente deve tomar cuidado com os limites do crescimento, que é possível e melhor ser mais simples. E aí começou a fase mais difícil para mim, porque eu percebi que eu tinha que mudar o jeito que eu tinha construído a minha empresa e o meu modo de viver por consequência daquela empresa. E aí eu sentei e falei, eu vou fazer uma lista do que é que eu tenho na minha vida que me provoca bem-estar. E eu criei uma tabela com 3 colunas, que eu denominei de My Tab. Ela, às vezes, é chamada de Bella Tab também. Na primeira coluna, eu coloco o que eu preciso para manter o meu bem-estar. Na segunda coluna, o tempo, a média do ano, né, de tempo que eu preciso para me dedicar àquela primeira coluna. Na terceira coluna, o custo de cada uma daquelas atividades. Vocês veem que ali, por exemplo, tem alguns minutos só para alguns dos itens. É porque quando alguns assuntos, moradia, alimentação, saúde, mobilidade, família, amigos, comunicação, lazer, estudos, responsabilidade social, sono e banho, cada um cria a sua tabela com os seus itens. Cada um deles, alguns deles como médicos, por exemplo, é um tempo que eu ocupo 1, 2, 3 vezes por ano. Eu somo essas horas e divido por 365 dias. Eu chego, então, a alguns itens, dão 10 minutos por dia, 3, 1h20, 2, 3, 30 minutos. Quando eu terminei de fazer essa tabela, eu percebi que eu tinha 20 horas por dia comprometidas com aquilo que me causava bem-estar. Tinha não. Podia ter. E eu trabalhava 17, 18 horas por dia. Imagina como eu estava me corrompendo. E aí, quando eu fui levantar os custos, eu também me surpreendi, porque eu percebi que, ao mesmo tempo, eu precisava de menos dinheiro do que eu achava para viver uma boa vida. Porque eu me satisfazendo com aqueles itens da primeira coluna, eu não precisava de muito mais. Então, as 4 horas talvez fossem possíveis. E aí eu penso, mas e se eu preciso, em algum período da minha vida, dedicar a um projeto ou algum trabalho 6 ou 8 horas? O que eu faço? Eu vou até a minha tabela e negocio comigo mesma. De repente, eu tenho ali 8 horas para sono e banho. De repente, eu falo, durante 2 meses, 2, 3 meses, eu vou
dormir 1 hora a menos, eu não vou assistir filmes, eu não vou viajar. E ali eu ganhei 2, 3, 4 horas. Dali 3 meses, eu volto para a tabela de novo e substituo aqueles itens que eu subtraí por outros, fazendo com que não fique pesado para mim eu ficar, por exemplo, muito tempo sem viajar, sem dormir direito e sem assistir filmes, que são uma fonte de informação para mim. E dessa forma, eu fui descobrindo que eu consigo manter uma régua média de bem-estar, porque o que eu fazia antes? Eu ficava 1 ano, 2. Eu falava, eu não vou fazer isso, nem isso, nem isso, para dedicar tantas horas. E no decorrer desse 1 ano, 2 anos que você abole alguma coisa da sua rotina, você pode adoecer. Você pode ter dores no corpo, você pode ter medos, você pode passar a viver um estresse. Sua vida, você vai conseguir render menos e você vai gastar mais dinheiro com médicos. Eu fiz essa tabela com algumas pessoas que disseram que quanto mais elas trabalhavam, mais dinheiro elas precisavam para viver. E aí eu falei, bom, eu preciso começar comigo. Eu tenho que simplificar, eu tenho que tirar tudo que me ocupa a mais do que essas 4 ou poucas mais horas a mais. Eu preciso começar comigo. Eu acredito que a sustentabilidade que eu desejo para mim e para o mundo, ela tem que começar com o meu modo de viver. E aí eu troquei meu carro por uma bicicleta, eu fui morar numa casa menor, me recolhi, abri um espaço interno, comecei a me ver e ver o outro. Eu fui conhecendo esses pensamentos dessas pessoas, como Daniel Kahneman, que é um Nobel de Economia, Satish Kumar, fundador da Schumacher College, André Lara Rezende, um economista brasileiro, Kate Pickett, Skidelsky, New Economics Foundation. Fomos lendo eles e aprendendo tudo que eles tinham para nos dizer. Com uma pequena equipe da escola que resolveu apoiar a minha ideia, que concordou comigo, nós nos reuníamos todos os dias de manhã na minha casa. A gente começava o dia estudando esses autores maravilhosos, meditando, fazendo um chá. Dali a gente traçava as metas do dia. E em menos de 6 meses, nós conseguimos decrescer a Escola São Paulo de 2 prédios com salas de aulas para cursos virtuais, de 52 funcionários para 0. Nunca tinha sido tão ágil e simples e leve realizar um projeto tão ambicioso como aquele. Foi um processo de cura. Com o tempo que eu ganhei, eu pude começar a me dedicar com causas que eu acredito, como as causas de mudanças climáticas, com o Fridays for Future, e com a causa dos refugiados, eu trabalho com a ONU. E depois, quando eu penso nessa história toda que eu vivi, me vem em mente aquela história do pescador. O pescador morava numa praia, ele tinha um pequeno bar e uma canoa. Um dia chegou um rico empresário, que estava ali de férias, foi comprar uma cerveja e falou para ele, pô, cara, eu vou te ensinar a ficar rico. Olhou em volta aquele bar, falou, vou te ensinar a ficar rico. O pescador falou, como? Ele falou, chama alguém para trabalhar com você no seu bar, você vai conseguir vender mais bebidas, vai ganhar mais dinheiro e vai comprar mais uma canoa. E o pescador diz, e aí? Ele fala, e aí você vai pescar mais peixes, vai ganhar mais dinheiro e compra outro bar. E daí? E daí você compra mais canoas, abre mais bares, mais canoas, mais bares. O pescador olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o barzinho dele, olhou para o empresário e falou, para quê? E o empresário falou, porque daí você vai ficar rico
e vem passar férias aqui, num lugar lindo como eu. Qual é o tamanho da vida que você quer viver? Seja do seu tamanho. Obrigada.